5 armadilhas que mulheres entre 20 e 30 anos devem evitar. Quando eu tinha tua idade, eu era magrinha igual você. Ah, menina, vai aproveitar a vida. Isso aí, você pede pro teu pai que ele pode te dar. Você é muito nova para namorar. Casa logo, que senão você vai perder os seus anos de ouro e aí fica mais difícil. Essas são algumas das frases que eu já ouvi daquelas tias que são amigas da família ali entre os 20 e 30 anos. Quase que um conselho que elas estão dando, sempre o mesmo conselho. O problema sobre conselhos é, as pessoas dão conselhos baseados nas experiências e na visão de mundo delas. Se eu fosse ouvir, por exemplo, um conselho do meu pai e um conselho da minha mãe, provavelmente eu iria em direções diferentes, porque eles tiveram experiências e vivências de vida completamente diferentes uma da outra. E outra coisa sobre conselho é o seguinte: as pessoas geralmente te dão conselho tentando te precaver de passar pelo sofrimento que elas passaram em alguns momentos da vida. Mas, muito provavelmente, elas só estão onde estão hoje porque elas passaram por esses sofrimentos. E a dor emocional é viver aquilo que faz com que elas se transformem completamente. Então, apenas ouvir o conselho não vai te transformar tanto assim. Por quê? Porque o que transforma é a emoção. Por exemplo, eu posso dar conselhos sobre como viver mais tempo em um relacionamento, como ter um relacionamento duradouro, não necessariamente que vá durar para sempre, mas pelo menos que dure mais tempo. Muito provavelmente, um adolescente, ele vai me ouvir dentro do que ele quer para a vida dele. Mas se ele quer continuar com uma pessoa tóxica que faz mal para ele, que judia dele emocionalmente, que ele sofre todos os dias pelaquela pessoa, não vai ser o meu conselho que vai afastar esta pessoa de com quem ela está atualmente. E eu só posso dar esse conselho de como viver um relacionamento mais duradouro porque um dia terminaram comigo. Eu só me comporto como eu me comporto hoje no meu relacionamento por causa do quanto eu já sofri em relacionamentos em geral. E foi bastante. Eu considero que alguns acontecimentos que foram acontecendo na minha vida, vários deles, salvaram a minha vida. Eu olho para o passado e eu penso, meu Deus, esta pessoa ter feito isto comigo salvou a minha vida. E um desses acontecimentos, e talvez o primeiro que eu lembro assim de pensar isso, meu Deus, essa pessoa salvou a minha vida. Foi a primeira pessoa que terminou comigo. Graças a Deus aquilo aconteceu. E não por quem ele era, nem por quem eu era. Ele salvou a minha vida de viver um relacionamento vazio. Ele salvou a minha vida de viver um relacionamento com pouca entrega. E ele salvou a minha vida de me comportar de uma forma prepotente e orgulhosa com as pessoas com as quais eu me relacionava amorosamente. Porque se ele nunca tivesse terminado comigo, provavelmente eu nunca teria esse choque emocional de que relacionamentos podem terminar, de que eu preciso cuidar de um relacionamento. E se eu não tivesse esse choque, provavelmente eu continuaria ali naquela inércia de tratar o outro como eu bem entendia, de tentar fazer o outro fazer tudo o que eu quero e de viver um relacionamento de uma forma completamente inconsciente. E quando a gente vive de forma inconsciente, a gente vive meio que no automático. E quando a gente tá nesse estado automático, a gente não está presente na nossa própria vida. É como se você olhasse para trás e pensa, meu Deus, aonde que eu vivi? Aonde que eu tava esse tempo todo? Dito isso, entenda que quando você estiver entre os seus 20 e 30 anos, você provavelmente vai tropeçar em algumas dessas armadilhas que eu vou citar nesse vídeo. Não se desespere, não se descabele. Entender que isso são armadilhas é o suficiente para quando você tropeçar nelas, você levantar mais rápido e seguir na direção do futuro que você quer. E a primeira armadilha é ir para a balada todo fim de semana. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Isso porque você é mulher e mulheres não devem frequentar esse tipo de ambiente? Não, não tem nada a ver com isso, esse conceito já está totalmente ultrapassado. Você pode ir na balada de vez em quando, mas tenta ir uns 2 finais de semana por mês, no máximo, né? Você tem que curtir esse momento, que é o momento de festar mesmo, mas, ao mesmo tempo, a balada ela traz uma vida meio inerte. Você tá acostumado àquele tipo de ambiente, e esse ambiente, ele traz hábitos muito negativos para quem os frequenta. Por exemplo, beber bebida alcoólica com muita frequência, acordar tarde, porque quem vai na balada fica cansado no outro dia, acorda mais tarde,
é menos produtivo. A síndrome da FOMO, que é você ter medo de estar perdendo algo. Quando as tuas amigas vão numa festa que você não vai poder ir por alguma festa de família, alguma coisa assim, você fica desesperada porque você pode perder alguma coisa que vai acontecer naquele dia. E geralmente as coisas que acontecem na balada são sempre as mesmas. As pessoas bebem demais, as pessoas acabam fazendo palhaçada ou passando vergonha, e a fofoca do outro dia é a vergonha que alguém passou ali naquele ambiente. Faça coisas mais variadas nos seus finais de semana. Por exemplo, vai viajar pra praia de vez em quando, vai jogar um esporte, aprenda um hobby, aprenda algum tipo de arte. Isso faz com que você desenvolva várias áreas do cérebro e se torne uma pessoa mais interessante, porque você vai conhecer mais assuntos, vai dominar mais coisas para poder compartilhar quando você estiver entre amigos. A segunda armadilha que você deve evitar entre seus 20 e 30 anos é esperar o momento certo para começar alguma coisa. Não existe momento certo para você começar algo. Existe momento certo para os resultados aparecerem e geralmente isso demora. Por isso, o momento certo de começar é sempre agora. Se você estiver recém-formada e entrando no mercado de trabalho, por exemplo, pode ser que você adie um projeto ou porque você não se sente preparada para entrar naquele projeto ou porque você acha que você já sabe tanto a respeito daquele assunto que você pode curtir um pouquinho mais a vida antes de colocar aquilo em prática, quando isso na verdade é uma grande ilusão. Todas as pessoas precisam passar por um processo de aprendizagem para alcançar os resultados que elas esperam, e geralmente esse processo demora mais do que a gente imagina. Você passa 5 anos ali na faculdade e depois que você se forma, você sai achando que no primeiro ano você vai começar a ganhar dinheiro. Não é isso que vai acontecer. Você vai precisar passar por uma nova faculdade para começar a ganhar dinheiro. E esse processo tende a demorar de 3 a 5 anos. Por isso, se você se sente inseguro neste momento, não tem problema. Você agir, você começar a ganhar experiência, vai te trazer segurança. Só que para que isso aconteça, você precisa começar enquanto você ainda está inseguro. E se você estiver seguro demais, provavelmente você não vai escutar nada do que eu tô falando aqui. Mas guarda isso na sua memória. O efeito Dunning-Kruger, que é como este gráfico aqui. Geralmente as pessoas, quando elas começam em uma nova área, elas se sentem muito confiantes. Elas acham que elas já sabem tudo. Mas quando elas começam a tentar colocar aquele conhecimento em prática, elas não conseguem resultados. E aí o que elas percebem? Que aquilo de achar que elas sabiam tudo era, na verdade, uma ilusão. E elas começam a descer na curva, pensando, meu Deus, eu não sei tanto assim. Meu Deus, isso aqui é muito mais difícil do que eu imaginava. Mas ao longo desse processo, se elas estiverem nesse processo de aprendizagem, elas vão aprendendo a colocar pequenas coisas em prática, e essas pequenas coisas somadas vão trazer no futuro grandes resultados para o trabalho delas. Então o mercado de trabalho, ele é cruel. Você começa se achando o rei da cocada preta e conforme as coisas vão acontecendo, você vai decaindo, porque você pensa que é muito mais difícil do que eu imaginava. E o problema não é que é difícil, o problema é que a gente demora um pouco para absorver todas as informações. E depois que você consegue absorver tudo isso e começar a praticar, aí as coisas ficam novamente mais fáceis. E o cruel disso tudo é que quando as coisas começam a dar certo, você vai ver que todos aqueles conhecimentos que você tinha no começo eram verdade. Você só não sabia ainda aplicar. O processo de aprendizagem que você vai ter que passar é para aprender a aplicar esses conhecimentos que no momento são só teóricos. Então, quando você estiver num momento de muita dificuldade ali, que está se esforçando e não vê resultado, lembra, é normal, a maioria das pessoas passam por isso. Seu processo de desenvolvimento começa agora. Enquanto você não estiver agindo, você vai se sentir ansioso, você vai se sentir nervoso, porque você está se sentindo um pouco fora da rota. E você tá mesmo, se você não estiver agindo. Se você não conseguir ainda, se for muito difícil para você agir, vai se convencendo a fazer isso, vai estudando, que uma hora você faz. E quando você se colocar no lugar certo, as suas emoções já vão se acalmar, mesmo sem ainda ter resultados. Terceira grande armadilha que as mulheres entre 20 e 30 anos se colocam muitas vezes é focar em ganhar dinheiro antes de conhecer alguém. Principalmente se você é uma mulher que quer criar uma família e ter filhos.
Se você não sonha em ter filhos, você não tem tanto prazo assim pra conhecer uma pessoa amada e passar o resto da sua vida com esta pessoa amada. Mas se você é uma mulher que quer ter filhos, que sonha com isso, você tem um prazo biológico. O seu corpo, ele ovula até um certo período. Depois daquele período, não acontece mais. E quando a mulher quer muito ter filhos e ela tá chegando perto dos 30, vem uma necessidade quase que intrínseca, quase que instintiva de querer arranjar alguém. Vira um negócio meio visceral. Nesse momento, toda a energia dessa mulher vai se concentrar nisso. E como ela já passou por alguns relacionamentos, provavelmente, que não deram certo, ela já tá mais criteriosa para reconhecer um parceiro que é um potencial pai dos seus filhos e que vai fornecer ali uma família saudável para essa mulher. Mas a cultura nos ensina a não depender de ninguém e a ir atrás do nosso dinheiro. Então muitas mulheres freiam esse processo natural de encontrar um parceiro e de querer ter filhos para antes conseguir conquistar o seu dinheiro. E nada nos garante que elas vão conseguir. Esse é um processo meio aleatório muitas vezes. Depende de sorte, depende de estratégia, depende de encaixar as pecinhas certas, não depende necessariamente de trabalhar muito. E às vezes aquela mulher vai trabalhando muito, se concentrando muito em só arranjar dinheiro e ela esquece que existem outras áreas na vida dela. Então ela fica tão concentrada em cumprir com esse objetivo que ela esquece de viver. Se você sonha em construir uma família e ter filhos, respeite o seu tempo biológico. Você não precisa ficar obcecado em ganhar dinheiro, porque quando você encontra um parceiro que tem maturidade e que te apoia, e você tendo maturidade e apoiando ele, as coisas vão se ajustando aos poucos, vocês vão crescendo juntos. Você não precisa estar toda realizada antes de conhecer alguém. A quarta armadilha que muitas mulheres se metem é querer dar conta de tudo sozinha, é querer tomar conta do mundo, é querer dominar o mundo, é meio que provar pra tudo e pra todos que você é uma mulher super poderosa, que você vai conquistar todos os seus objetivos, que você não precisa da ajuda de ninguém pra isso. Você vai provar que você vai começar do zero e vai chegar lá no alto. Qual que é o problema disso? O problema é que ninguém chega lá no alto sozinho. Se você olha pra qualquer grande ou média empresa, essa empresa é composta por diversas pessoas. Por quê? Porque a gente precisa de especialidades diferentes, a gente precisa de conhecimentos diferentes e uma pessoa não dá conta de adquirir todos esses conhecimentos. Claro que um gestor ele precisa de conhecimento de diversas áreas para poder gerir as pessoas que estão fazendo aqueles trabalhos. Mas ele não pode ter um conhecimento técnico específico de todas essas áreas, porque ele não dá conta de absorver tanta informação. Além do que, ele não tem tempo hábil para fazer todos esses tipos de trabalho. Então, se você quer tomar conta do mundo e provar que você é poderosa o suficiente, provavelmente você também não vai me ouvir. Você vai passar ali por esse processo de tentar sozinha e ver que você não tá chegando a lugar nenhum. Se você já estiver cansada nesse ponto que está vendo esse vídeo, de tentar sozinha e não ver resultado, talvez seja esse o problema. Você tá sendo muito centralizadora, você não tá olhando pro lado e percebendo que você precisa de ajuda. Às vezes a gente olha para grandes administradores e a gente percebe que eles mesmos não têm tanta habilidade técnica assim. Eles não sabem construir um software, eles não sabem planejar um prédio, eles não sabem fazer cálculos, mas eles sabem gerir as pessoas que fazem isso. E isso, sim, é uma grande habilidade. Então esquece a ideia de super poderosa e começa a recrutar pessoas pro teu time, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. O mundo é de quem sabe terceirizar. A gente fica querendo provar que a gente é bom o suficiente, que a gente sabe trilhar nossos caminhos sozinho, mas a verdade é que a gente não é bom o suficiente e a gente não sabe fazer nada sozinho. E anota aí, em um relacionamento, os dois têm diferentes habilidades. Quando você acha que você é capaz de fazer tudo sozinho, você geralmente acha que você faz melhor do que o outro. E aí você vai começar a implicar com o jeito do outro de fazer. Quando você percebe que não, você não faz tudo sozinho, você precisa de ajuda, você entende que existem diferentes meios para chegar no mesmo lugar. E aí você deixa a outra pessoa em paz quando ela quer fazer algo que vai chegar no seu resultado, mas do jeito dela. E nos negócios é a mesma coisa. Você pode chegar profissionalmente sozinho até um patamar ali financeiro. Depois disso, você vai precisar de ajuda. Nem nos apartamentos que a gente aluga aqui em Curitiba. Chegou um momento que eu não conseguia mais responder
atender os hóspedes, porque era muita gente que tinha que administrar ali e passar pra portaria e conversar e resolver problema. E aí o meu marido olhou pra mim e falou assim, tá, ou a gente continua ganhando isso, ou a gente pode ganhar muito mais, mas agora a gente vai ter que abrir mão de X, porque a gente vai precisar pagar alguém pra nos ajudar. E a gente pagou alguém e a minha vida ficou 1000 vezes mais fácil, porque agora a gente tem alguém pra nos ajudar, a gente pegou mais apartamentos e eu consigo ter tempo pra administrar outras áreas da minha vida, como por exemplo, os vídeos aqui pro YouTube. E a quinta grande armadilha é achar que você tem a vida inteira pra criar bons hábitos e por isso não buscar aprender eles a partir de hoje. Criarei bons hábitos e me tornarei escravo deles. Grava essa frase no seu coração. Com planejamento, aprendizado e ação, aos poucos você vai incorporando bons hábitos na sua vida. Se você quiser tentar fazer tudo de uma vez, não vai dar certo, você vai desistir rápido e provavelmente você não vai nem fazer um pouquinho. Agora, se você vai fazendo um pouquinho aos poucos, esse pouquinho vai crescendo e você vai se acostumando com coisas que vão te fazer bem. Mas se você vai adiando sempre pra depois, pode ser que você só mude se tiver um momento de choque na sua vida. E tomara que esse momento de choque não seja com algo que aconteça com você. Por exemplo, você bebe todos os dias, aí você vai adiando, e quando você se vê, você tá com uma doença no fígado. E aí que você vai mudar, você poderia prevenir isso se você criasse bons hábitos de beber coisas saudáveis na maior parte dos dias antes dessa doença acontecer com você. Ano passado foi um ano bem forte pra mim, porque eu vi várias pessoas ao meu redor, familiares, pessoas que são próximas e não são familiares, ficando doentes, ficando mais velhas. E isso me chocou muito, porque até então parecia que a gente ia todo mundo viver pra sempre. Mas quando você vê pessoas próximas adoecendo, ficando mais lentas, mais fracas, você percebe que existe uma forma de você adiar isso na sua vida. Ou pelo menos tentar fazer a sua parte pra postergar esse momento o máximo possível. A gente sabe que não dá pra impedir esse momento que ele vai acontecer com todos nós, mas postergar dá sim, com exercício físico, com alimentação saudável, e existem vários outros bons hábitos que você pode ir treinando aos pouquinhos a partir de agora. Comer saudável, por exemplo, só depende de você saber fazer receitas com ingredientes saudáveis. É um pouquinho de estudo, é procurar uma receita. E quando você sabe fazer uma receita e substituir, por exemplo, açúcar por mel, ou colocar um cacau ali no lugar que você queria chocolate, você começa a gostar daquilo. No começo vai ser um pouco estranho, depois de um tempo curto, você vai começar a gostar daquilo. E aí, você aprendendo, você vai comer igual você come todos os dias. Mas em vez de fazer receitas com ingredientes gordurosos e que te fazem mal, você vai estar fazendo receitas com ingredientes que te fazem bem. E se você começa a incorporar esses bons hábitos aos 20, você pode errar um pouco ali e aos 30 a tendência é que você já esteja engrenada para continuar isso no modo automático, sem ter que pensar muito, sem ter que se esforçar, sem ter que trazer um peso para tua vida de ter que fazer essas mudanças. Não, você não precisa ser radical, você pode às vezes sair da linha, mas não ser radical não quer dizer que todo dia você pode olhar para um brigadeiro e pensar, ah não vou ser radical hoje. Não ser radical é comer uma vez por semana ali, comer de vez em quando. Então, alguns bons hábitos para você já começar a treinar a partir de hoje, que deveriam ser ensinados nas escolas, mas não são guardar dinheiro. Eu lembro até hoje, quando eu fui na psicóloga uma vez e ela falou assim, Marcela, não cometa o mesmo erro que eu, de ficar gastando todo o seu dinheiro em roupa. Guarda um pouquinho. E aquilo ficou na minha mente e eu passei a guardar porque ela falou isso pra mim. E pra mim é ótimo ter guardado. Eu ainda continuo com esse hábito na minha vida até hoje por causa dessa frase que ela me disse. Então, tenta levar isso pra sua vida. Guarda um pouquinho de dinheiro. Você não vai deixar de viver, mas crie o hábito de guardar. Porque se você aprende a guardar pouco, quando você começar a ganhar mais, você vai saber guardar muito. Comer saudável, exercício físico. Exercício físico é um remédio para tudo, para sua mente, para o seu humor, para o seu físico. Faça exercício físico com a maior frequência possível, com a maior constância possível. Estudar, e estudar pode ser em qualquer formato, pode ser leitura, pode ser através de vídeos, pode ser através de cursos, mas crie o hábito de estudar. É só isso que pode fazer você ir se desenvolvendo aos poucos. Você não é uma pessoa que nasceu assim e vai morrer
morrer do mesmo jeito que você nasceu. Você pode crescer, você pode se tornar muito, muito grande na vida, mas para isso você precisa de conhecimento de pessoas que já se tornaram grandes. Então, estude. Consistência no trabalho. Você precisa de um trabalho consistente, você precisa de uma produtividade todos os dias para você conseguir alcançar os lugares que você sonha na sua vida. Quanto a gente faz todos os dias, a gente vai montando os nossos resultados de pouquinho em pouquinho. Aprenda a ter consistência no trabalho a partir de agora. E comunicação respeitosa. Relacionamento é tudo para o ser humano. Você sabendo se relacionar, você chega muito longe. E para saber se relacionar, você precisa de uma comunicação respeitosa. Você precisa se comunicar de uma forma firme, muitas vezes, mas sempre respeitando os outros. Toda vez que a gente está interagindo com outras pessoas, sejam amigos, seja um desconhecido, se a interação é boa, a gente se sente muito bem. E esses são os momentos que a gente mais tende a lembrar, a guardar na nossa memória. Então, treine a sua comunicação para otimizar esses momentos com as outras pessoas. E assim, você vai otimizar também a sua vida. Com 20 a 30 anos, você ainda tem muito tempo para viver. Você ainda tem muita vida pela frente. Mas não espere essa muita vida para começar a ser feliz. Se você fugir dessas armadilhas hoje, eu te garanto que o seu bem-estar vai crescer. A vida se vive no agora. Um beijo e até o próximo vídeo.